Então, bom dia a todos. Vamos iniciar aí nosso estudo agora sobre a outra fase do projeto, que tem o nome de projeto conceitual, aonde nessa fase a principal saída vai ser a geração da concepção do produto, né, barra serviço que vocês estão idealizando. Tá? Então, só para a gente contextualizar onde que nós estamos, né? Nós estamos aqui na macro fase de desenvolvimento do produto, aonde fizemos a etapa de projeto informacional. Com esse relatório do projeto informacional, a equipe, né, ou toda os dirigentes da empresa, eles vão ter uma noção melhor, né, daquelas hipóteses que tinham sido levantadas anteriormente e que, com a finalização da etapa informacional, chegou-se em algumas respostas, né? Então, nesse momento, se faz uma apresentação do projeto para a equipe, que está gerenciando, né? Ou para o diretor, ou para o gerente e tal, e se decide, se avalia se o projeto deve continuar, né? Devido a essas informações que foram levantadas, ou se é melhor esperar um pouco por algum motivo e deixar o projeto, né, para uma outra data, né? Então, esse gate aqui, ele tem essa finalidade aí, tá? De fazer uma avaliação nas informações e decidir se o projeto continua ou não. Tá? Vamos supor, né, que vocês fizeram a avaliação e o projeto continua, né? Então, nós estamos aqui na fase do projeto conceitual, né? Então, hoje e semana que vem, a gente vai verificar quais os itens, né, que são necessários para a realização dessa fase. Tá? Quando a gente fala de conceito, pessoal, na verdade, o conceito, ele vai permitir você, né, colocar no papel algumas coisas relacionadas ao projeto, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de conceito de uma embarcação ou de um navio contâner, né, eu vou esboçar, né, que meu navio, né, essa minha embarcação, né, ele vai ter algumas coisas em específico, né? Então ele vai ter que ter uma parte para carregar, por exemplo, nesse exemplo, container, né? Eu vou separar ele em compartimentos, né? Então eu vou ter uma ideia, né, de como vai ser o produto barra serviço que a gente está fazendo, né? E, por exemplo, se for um outro tipo de embarcação, né, eu tenho que também ter esse conceito, tá? Então, você vê que nesses conceitos, né, eles não entram, né, a parte assim de detalhamento de como vai ser fixado, ou um detalhamento de cotas, ou uma especificação maior de, olha, qual que é o material que eu vou utilizar aqui para fazer essas hélices aqui, né? Então, isso daí não entra no projeto conceitual, e sim o conceito, olha, vou ter a hélice aqui em cima, duas hélices aqui em cima, né? Meu motor vai estar aqui embaixo. Né? Depois, esse detalhamento é na etapa seguinte, né? Mesmo porque, quando a gente quando está trabalhando nessa parte de conceito, existem várias opções. Por exemplo, se a gente vai fazer esse conceito de ser automóvel, né, a localização do motor e o eixo onde vai movimentar as rodas, né, eles podem estar em partes diferentes do carro, né? Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter, né, a questão do motor e transmissão na posição dianteira, o motor na dianteira e transmissão na traseira, ou ambos na traseira, né? Então, são alternativas que a equipe de projeto vai ter que decidir, e essa decisão ocorre nessa fase, a fase de projeto conceitual. Depois, como a gente vai fazer aqui o detalhamento em relação aqui a esse tipo de alternativa, é na última etapa. Tá? Então, aqui,
Aqui também tem um exemplo, quando a gente vai fazer, tipo, elaborar alguns conceitos, vão existir várias alternativas para solucionar, né, o tipo de problema que eu tenho. E justamente nesse projeto conceitual, vocês vão fazer essa busca por soluções que podem ser possíveis para resolver o meu problema. E no final dessa fase, a gente vai escolher qual que é a solução melhor, adequada, para depois detalhar, tá? Então, ela vai ter essa ideia também, né? Por exemplo, se a gente pega aqui também um outro exemplo da parte da aeronáutica, né? A gente pode ter várias alternativas aqui com relação à concepção, né, das asas do avião, né? Qual dessas que eu vou utilizar? Então, nessa etapa de projeto conceitual, eu vou estar levantando essas alternativas e escolhendo uma para seguir na solução, tá? Bom, então essa etapa aí de projeto conceitual, pessoal, ele vai envolver bastante o quê? Primeiro item aí que a gente vai ter que ter, né, gerar alternativas para essa minha solução do problema. Tá? E para isso daí, a gente vai precisar, né, de uma criatividade, né? E essa criatividade, às vezes, nada mais é do que você achar uma solução simples para o teu problema. Né? Mas pensar, né? Tem que pensar fora da caixinha para tentar identificar as possíveis soluções. Se é que essa tua proposta vai ser utilizada, é outra história. Mas é importante nessa fase a equipe levantar alternativas que podem ser usadas nesse produto, podem ser utilizadas num projeto posterior, né? Ou pode ser indícios, né, que a empresa ela tem que buscar talvez alguma solução no mercado, como aquisição de uma outra empresa, aquisição de uma patente, para resolver, né, uma das etapas do projeto que se está se fazendo. Né? Então, por exemplo, quando a gente acho que até falou isso daí, quando a Apple lá, ela introduziu esses conceitos, né, pensou na questão de tecnologia touch, né, ela identificou uma empresa, né, que já tinha desenvolvido toda esse tipo de solução, né, e comprou, né, lá e comprou a empresa, né. Então, em que momento que foi isso daí, né? Pode ter sido nessa fase aí, né, que eu preciso gerar nesse meu telefone, eu quero esse conceito de não ter teclado, né, que ser touch. Mas a minha empresa não tem essa tecnologia, vai demorar muito tempo para fazer, então vai lá no mercado e compra, né? E a gente vê também algumas situações também, a gente vê várias, né, situações hoje que, principalmente de startups, né, que daí é o legal, né, de startup. Quando a gente fala em startups, né, vocês acham que o objetivo da startup é ela crescer grandemente no mercado e ficar sozinha numa determinado nicho? O que vocês acham? Que a maioria pensa, esses caras que montam startups hoje. Alguém faz parte de uma pequena empresa aí, uma startup de vocês, não? Ou alguém tem um conhecido que faz? Sim, não? E o pessoal que cria uma startup, será que o objetivo deles, um dos objetivos deles não pode ser criar uma tecnologia e vender para uma empresa grande? O que vocês acham? Com certeza, né? Acho que todos almejam o topo sempre, né? Então, em várias startups a gente tem visto isso daí, né? O cara cria, né, algo que vai solucionar um problema e uma empresa maior, né, ela visualiza isso daí. Se eu utilizar
esse tipo de solução, né, eu vou ter eu vou me posicionar melhor no mercado, né? E a gente vê hoje daí também essas grandes empresas também apoiarem, né, a criação dessas startups, né? Então, aqui a gente tem um exemplo bacana lá no Parque Perini, aonde lá no Ágora a gente tem grandes empresas, né, com escritórios lá, né, aonde eles têm a finalidade de ser como uma célula independente da sua empresa principal em criar novas soluções, né, e também apoiar, né, ou visualizar, né, possíveis soluções de outras empresas que podem ser utilizadas, né, e daí fazer esse processo de aquisição, né. Então, isso daí é bem interessante, né? Agora, para você pensar em algo que vai resolver a vida da outra pessoa, né? Ou de uma empresa, ou vai melhorar, né? O seu sistema, etc., né? A questão aqui da criatividade é bem importante, tá? Então, uma das atividades que vocês vão fazer tem uma liçãozinha para assistir. Bom, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Essa criatividade, será que nasce com a pessoa e nunca mais e morre com a pessoa? Ou seja, uma pessoa que nasce sem criatividade, ele tem alguma maneira de desenvolver ou aprimorar a criatividade? O que vocês acham? Acho que sim. A pessoa não pode nascer não inspirada, mas ela pode desenvolver, né, se ela quiser. Isso daí. E nesses vídeos fala um pouquinho sobre isso daí, né? E às vezes tem um dos vídeos fala um pouquinho, tem um pouco crítico com relação às instituições que são colocadas aí e a gente vive no nosso processo de desenvolvimento, né? Como, por exemplo, escolas, né? Escolas, tem um cara que critica bastante escola, e às vezes até algumas universidades, né? Se eu pedisse para vocês desenharem uma casa aí, o que vocês iam desenhar? Desenha uma casa. Uma casa com uma pessoa do lado. Como é que vocês iam fazer a pessoinha? E a pessoa, Aldo, como é que tu ia fazer a pessoa? É isso daí, ó. Então, você vê que talvez nosso... Claro que se a gente estivesse falando com... Talvez o pessoal de infraestrutura, né, faria uma casa melhor, né? Ou se a gente estivesse falando com a galera de arquitetura ou design, né? Mas a maioria de nós, a gente faria isso que tu falou aí, né? Faria talvez uma casa similar a todo mundo, né? E a pessoinha e os palitos, né? Então, essa nossa criatividade, ela não é muito apurada, né? Porque daí um dos vídeos fala uma crítica aí que no jardim de infância a gente faria esse desenho, né? E depois daí ele compara que, pô, a gente precisa escolas mais parecidas com jardim de infância. Até no MIT tem lá não me lembro se é um laboratório ou se é uma matéria, né, que o cara fala disso daí, de jardins de infância, e que a nossa criatividade é meio que podada nessa altura da vida. Então, quando a gente sai do jardim de infância e cai numa escola, né, a gente acaba podando, né, ou não desenvolvendo muita criatividade, né. Existem algumas escolas, né, que têm outros métodos de ensino, né, de aprendizagem, né, que acaba sendo melhor nisso daí, né. Mas, de uma maneira geral, né, a escola, ela não deixa muitas pessoas, né, pensarem diferentes, né. Então, é muito um pensamento muito, ou é isso daqui, ou tu tá fora do teu sistema. Então, o cara faz uma crítica nisso daí. E para a gente ser criativo, e bom, existem algumas pessoas que resistem bravamente a esse processo aí de moldação,
e tem, né, uma criatividade muito, muito bacana, né? Mas seria interessante, né, que tivesse instituições, né, que possibilitassem esse desenvolvimento melhor da criatividade. Bom, então, a criatividade é uma das coisas que é necessário, né? Então, vocês vão ter um prazinho aí para fazer, daí individualmente, tá? Individualmente, assistir lá os vídeos e fazer um exercício, tá? Então, vai ficar lá como tarefinha para vocês. Bom, para a gente chegar nesses conceitos, então, quando a gente está trabalhando com produtos ou serviços bem simples, é mais fácil a gente imaginar, né, uma solução. Mas quando o nosso produto, por exemplo, tem que é necessário ele desempenhar várias coisas, é interessante a gente utilizar, então, um conceito chamado de modelagem funcional, onde a gente vai analisar quais são as funções do meu produto e como é que eu faço para tentar estudar, né, separadamente cada um e achar soluções, né? Então, isso daí a gente vai ver na semana que vem a relação, isso daí da parte de modelagem funcional. Depois que eu faço a modelagem funcional, a gente vai gerar alternativas e escolher qual é a alternativa que eu vou continuar o desenvolvimento, né? Então, na fase de projeto conceitual, nós vamos seguir aqui esse fluxograma, onde a gente vai ter um processo de criatividade, a gente vai hoje falar sobre atriz, né? Depois nós vamos, semana que vem, ver sobre modelagem funcional para geração de alternativas e escolha. Vamos lá, então. Então, aqui, nesse projeto conceitual, então, a gente vai pegar aquele problema que foi identificado, né? E vamos desenvolver, né? Vamos fazer a modelagem dele, né? Então, na semana que vem, a gente vai ver com mais detalhes isso daí. Bom, em relação à criatividade, então, né? Ele é um processo, né? Que se deseja fazer algo novo e não necessariamente precisa ser inovador, né? No sentido de, nunca ninguém pensou nisso, né? Às vezes, a pessoa pensou, só que não tinha tecnologia suficiente para desenvolver, ou não tinha pessoas para desenvolver, né? Ou é algo que é aplicado em uma outra função e o cara leva para uma aplicação no que ele está fazendo, tá? Então, a criatividade, né? Ela não necessariamente é algo assim, ninguém pensou nisso. Não, alguém pensou, mas não. Talvez isso daí que difere um pouco do empreendedor, né? Vocês já ouviram falar do Thomas Edison, pessoal? Alguém já ouviu falar do Thomas Edison? O que ele fez? Sim. Thomas Edison descobriu a eletricidade, se eu não me engano. Eu sempre confundo. É por aí, né? Tem a ver com a eletricidade e a lâmpada, né? Agora, isso daí. Agora, a lâmpada, ele foi na primeira tentativa dele? Quer dizer, ele falava uma outra coisa, né? Ele falava o seguinte, olha, eu descobri 999 maneiras de não se fazer uma lâmpada. Ele falava isso daí. Isso daí quer dizer o quê? Que, ele pensou, prototipou, testou e errou, né, bastante antes de chegar no resultado, né? E às vezes o cara que é criativo, às vezes, o cara ele é criativo, mas você não tem resultado nas coisas que o cara faz, né? Porque às vezes o cara larga, ele tem uma ideia legal, mas ele não é persistente, né? Então, às vezes a criatividade tem a ver um pouquinho também com essa questão de você acreditar e ser persistente, né? E que é uma das características, né? O pessoal fala bastante dos empreendedores, né? Que o empreendedor, muitos poucos casos, né? A gente tem que o cara pensou em algo, foi lá, implementou e deu certo de primeira, né?
ele teve que fazer algumas mudanças, né? Então, essa questão de você pensar, testar, pô, deu errado, volta para a prancheta, desenha de volta e testa e vai, e assim vai, tá? Então, quando a gente fala do Thomas Edison, né, é legal isso daí, né, que ele achou 900, ele falava que ele descobriu 999 maneiras de não se fazer uma lâmpada, né, e uma maneira é o que ele conseguiu fazer, né. Então, às vezes, a solução, né, que é adotada por um problema, né, pode ser uma solução simples, né, uma solução alternativa, né. Às vezes não muito inteligente, né, como o menininho aí que está indo tomar banho na privada, né, mas é uma solução interessante, né, o cara tem água lá, né, e pronto, né. Então, a criatividade, né, ela, ela tem que ser, pode apresentar novidades, né, então é legal soluções que apresentam novidades, né, ser única, mas única nesse sentido, talvez, nunca ninguém pensou em aplicar uma outra solução que é aplicada para uma outra área de conhecimento para essa daqui, né? Ser útil, né, e ser simples, né? Então, a criatividade é isso daí. Só que o que acontece? Existem algumas barreiras, né, que impedem, né, essa questão do desenvolvimento dessas criatividades, né? E tem várias... aí nesses slides a gente vê algumas dessas barreiras, né, que podem acontecer no ambiente de trabalho, né? Questão de hábitos, às vezes, principalmente talvez esse medo da crítica, né? O cara pensa em algo assim, mas ele, pô, eu não vou falar a minha ideia porque é uma ideia que é fora da casinha e todo mundo vai dar risada, né? Então, isso daí, esse medo aí da crítica bem presente, né? Para, então, tentar desenvolver essa criatividade, né, a gente tem alguns métodos. Existem alguns métodos que são intuitivos, como o brainstorm, meta-analogia, listagem de atributos, identificações de questões, e alguns métodos sistemáticos, que você vai ter um roteirinho, né, e algumas figuras, algumas tabelas, né, para te auxiliar nesse processo de desenvolvimento criativo. Tá? E nisso daí a gente tem a matriz morfológica, o método de síntese da função e o método da análise de valor. Desses daí a gente vai usar 3 desses aí, tá? E a gente vai ver a matriz morfológica, o método de função síntese também a gente vai ver, tá? Então, existem essas alternativas, né? Quando a gente fala em métodos intuitivos, então, o principal deles é o brainstorm, né? Garanto que vocês já fizeram isso, né? Ou fazem, né, de maneira assim, não tão... Talvez vocês não saibam que seja um brainstorm, né? Quando vocês se reúnem com uma equipe para tentar, né, achar uma solução, né, para algum problema, né? Então, e existe, né, as equipes que trabalham com brainstorm, tem todo um roteirinho para tu fazer, tu pode estar adotando aí questão de tempos, a questão de limitar, né, num projeto grande número de pessoas, né, e algumas regrinhas, né, que se devem comentar, né, com a equipe antes de iniciar o processo, né, como você não pode criticar, você tem que propor tua ideia, não fica com receio de expor, né? Porque muitas vezes uma ideia que é exposta, que pode ser, talvez não seja tão simples seu detalhamento para o uso, mas alguém com mais experiência pode pegar essa ideia, olha, dessa maneira não é possível fazer mais, se a gente fizer algumas mudanças, né, dá para a gente fazer. Então, é interessante, né, e por isso que às vezes é legal nesses grupos aí de brainstorm, ou no time de desenvolvimento de produto, né, contar com pessoas que não são especialistas naquele assunto, tá? Porque ele pode trazer uma outra ideia que o especialista, devido a
a sua vivência e a sua experiência, ele não ia achar essa solução, tá? Bom, essa analogia direta é bem legal, né? Pelo esse slide, o que ela tenta buscar? Deem uma olhada nesse slide. O que vocês conseguem entender desse slide, pessoal? O processo criativo para criar esses equipamentos, professor? E esse processo criativo, ele vai buscar inspiração aonde, Isa? Na natureza? Na natureza, isso daí, ó. Então, aqui nesses slides, a gente vê algo que tem na natureza, que levou bilhões de anos para ser desenvolvido, e está lá, perfeitinho. E o homem vai lá na natureza e se inspira nessa alternativa. Existe até um nome para esse tipo de estudo, é biomimética, e é bem interessante, que o pessoal, eles estudam mesmo qual é, por exemplo, aqui, ó, qual é uma colmeia, né, de uma abelha, tem esse formato aqui, por quê, né? Então, vão lá, estudam esse formato e vem que, pô, ela tem várias vantagens estruturais, esse tipo de solução, né? E até, né, na indústria, que é bem interessante, né? Que é algo resistente e leve, né? Então, a indústria da construção civil, a indústria aeronáutica, os caras começam a empregar, né, alguns perfis desse tipo aqui, né? Que é uma construção que fizeram, né, de um centro de eventos, né? Com essa princípio aí das colmeias da abelha, né? Essa daqui, então, também é um carro que foi inspirado, né, na aerodinâmica do peixe, né? Você vê que o peixe, né, tanto as aves, acho que depois aqui também tem um avião, tem um trem, as aeronaves, os trens, né, os carros, eles têm que se deslocar, né, por um meio, né, ou uma embarcação no meio líquido, né, ou o carro, esses outros veículos, né, no ar, né? Então a aerodinâmica tem que ser favorável. Pô, qual o melhor lugar para buscar uma melhor aerodinâmica aqui com os animais marinhos, né? E os pássaros. Então dá para buscar essa inspiração, né? Aqui é a ideia do feltro, né? Vocês sabem como é que o cara inventou o feltro, pessoal? Quer dizer, diz a lenda, não sei se é verdade, né? Mas talvez tenha Alguém? Não sei, professor. Alguém já ouviu ou não? Diz que o cara gostava de fazer passeio, né, com um filho no escoteiro. Daí quando ele saía lá para caminhar, né, depois quando eles voltavam da caminhada, eles viam que na meia dele ficava cheio umas folhinhas assim, né, e que era difícil de tirar. Daí o cara, ele foi, claro que ele foi estudar isso daí e viu, né, que existia uma certa configuração nessa folha que fazia grudar, né, na meia. Então ele inventou o feltro. Tá? E aqui tem o que? As ventosas, né? Então, analisando aí as ventosas de alguns animais aí, que conseguem, né, se fixar, né, em algumas partes, a galera chegou, né, nessa solução aqui da ventosa para fixar também algumas coisas, né? E a gente tem daí várias coisas que tem na natureza que são interessantes de serem estudadas, né? Então, o radar foi inspirado no morcego, né, que se usa para poder voar, né? Os golfinhos, né, eles conseguem sentir, né, os tsunamis, né? Mas como isso daí? O pessoal vai estudar, né, essas coisas para tentar, né, trazer para um campo de aplicação, né? Esse daí que era do trem, né? Esse trem aqui, então, né, a parte dianteira dele, né, foi inspirado nesse passarinho aqui, né, que era super eficiente no deslocamento, né? Então, isso daqui é bem legal também, galera de
de infra, de arquitetura, essas colmeias aqui, eles identificaram que a temperatura dentro dessas cupinzeiros, né? Desse cupinzeiro, as temperaturas dentro desse cupinzeiro eram super agradáveis, né? Eles foram estudar, mas como acontece isso daí? É que daí eles fazem vários dutos aqui, né? Aonde o ar pode entrar por uma extremidade, sai na outra, e com isso o conforto térmico, né? Naturalmente é agradável. Então eles aplicaram essa ideia, né? Em alguns edifícios, né? Aonde com isso daí, né? É possível economizar, né? O conforto térmico vai ser conseguido, né? Através de fontes naturais, né? Não precisando gastar com ar-condicionado, né? Então, é legal essas aplicações aí, tá? E existem muitos outros exemplos, né? Que a gente pode buscar na natureza esse tipo de inspiração, tá? Outro tipo, então, que dá para fazer é usando as palavras. Então, a gente pode tentar identificar o que você quer fazer e quais seriam as palavras que são similares, né, ao que você quer fazer. Por exemplo, olha, eu preciso cortar alguma coisa. Bom, mas o corte eu quero fazer o quê? Eu vou cortar porque eu quero separar uma parte. Bom, então eu posso, sei lá, não posso rasgar, cisalhar, dividir, tracionar, romper, serrar, fatiar, né? Corroer. Então, a gente vai tentar colocar maneiras de executar uma certa atividade, né? De maneira diferente. Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de levantamento aí, tá? Outro método, né? Que é esse método intuitivo aí, na lista de atributos, tá? Aonde vai consistir o quê? Você vai isolar e listar os principais atributos ou características de um produto, né? E em seguida a gente vai avaliar, né? Cada uma delas e tentar melhorar, né? Então, por exemplo, tem o caso da chave de fenda, né? Como é que era a seção circular? Como é que era a seção de uma chave de fenda antes, né? Era circular, né? Com o tempo eles foram vendo que, pô, existem uns parafusos muito apertados, né? E se eu fizer uma seção hexagonal, eu posso colocar uma outra chave e fazer o aperto, né, mais forte. Então essa né, então foi uma solução interessante, né? No passado, né, tanto as facas, né, como essas chaves de fenda eram com madeiras, né, rebitadas, né? Hoje já se usa, né, outros tipos de materiais, principalmente o plástico, né? No passado, chave de fenda era acionada manualmente. Hoje a gente tem várias alternativas, né? A ponta era chata. Hoje já existem vários outros tipos. Então você vê que o cara pegou um produto e ele separou as suas características, né? Como a seção, coisa do cabo, acionamento, o torque e a ponta. E pensou maneiras de melhorar cada um deles, né? Então, essa é uma alternativa, tá? Outro método também, né, a gente não vai entrar a fundo, mas só para vocês saberem que tem, né, é essa investigação de questões onde você vai fazer algum... Pode falar. Está sem áudio. Eu fiquei curiosa porque, na verdade, eu faço parte de um desenvolvimento de uma startup agora, e essa questão está sendo uma grande dor para mim, porque eu não consigo compreender a rapidez com que o protótipo pode ser mudado. Aí a minha pergunta, eu acho que até qual fase de uma empresa é válido mudar o seu produto? Ou se isso é uma característica de empresas e vai continuar em mudança para sempre? Então, é uma boa pergunta, né, Alanis? A gente vai ver que as empresas de tecnologia... Bom, daí eu não li isso daí, tá? Mas é uma coisa que
que me parece que tem um fundo de lógica, tá? As empresas de tecnologia, né, que fazem, principalmente as de software, é muito mais fácil, e depois a gente vai ver também que essa questão de metodologia ágil dá condições da empresa sempre ficar atualizando seu produto, tá? Ele faz um protótipo, testa, muda. Faz um protótipo, testa, muda. Vai implementando. É muito mais rápido, tá? Então, essas empresas que desse ramo, essa questão da mudança, e assim, ó, ela é possível até tu entregar uma solução, por exemplo, o cara está desenvolvendo um app para uma empresa. Pô, ele entrega um app com 10 módulos prontos para a empresa, o cara já começa a usar com seus clientes e posteriormente ele continua desenvolvendo, né? Continua, então daí você vê que não muda, né? Ele vai mudando as versões, né? Agora, o que eu vejo, dá para a gente fazer isso, por exemplo, uma indústria automotiva, uma indústria aeronáutica, um navio, pô, dá talvez para fazer em termos virtuais, né? O cara faz lá toda a modelagem, faz os testes, né? Porque eu acho que quanto mais complexo é o teu sistema, né? Por exemplo, uma embarcação grande, pô, eu não vou conseguir fazer um protótipo disso, testar e depois ficar mudando, né? No sentido que eu vou gastar muito dinheiro, né? Para ficar, ou faço, claro que eles fazem o quê? Fazem em pequenas escalas, né? Isso daí é aplicado para as embarcações, né? Ou eu faço tudo em pequena escala, testo num tanque de prova e vou mudando, né? Nessa etapa aí, para essa aplicação, o cara tá mudando, né, a concepção e testando, né? E hoje, essa parte virtual, né, ela é bem importante para possibilitar esses testes, né? E imagine tu fazer isso, eu vou construir um carro, né? Um protótipo do carro não deu certo, vou fazer outro, não, pô, tem um custo aí, né? Tem um time aí de desenvolvimento, né? E tanto é que o que a gente vê nessas... Seria importante, acho, para a empresa, né, entregar um produto pronto para o cliente. Só que o que a gente vê quando tem carro novo, né, por exemplo, a gente vê que às vezes tem um recall, né, porque uma coisa que os caras não testaram direito, viram depois, né, na próxima versão o cara já melhorou, né, então acho que depende muito o segmento da empresa para fazer esses conceitos de protótipo e alteração, né? A empresa que você trabalha é de qual? Mais de software ou é de produto físico? Você tá? Tá sem áudio, Alanis. Vocês estão aí ainda, pessoal? Alguém dá um... Vamos, Coutinho. Então, acho que dessa questão de protótipo, né, que ela colocou, vai depender muito o segmento da empresa, né? Eu acho que depois a gente vai, como comentei com vocês, depois que a gente vai ver essa metodologia ágil, né? É bastante questão de, tem que fazer protótipo e tal, né? E dependendo, se você, eu estou fazendo um copo, né? Estou fazendo um copo. Pô, isso daqui é super fácil de você prototipar hoje, né? Então, você consegue, né, realmente fazer várias alternativas, ó. Por exemplo, também, ó, daí abre um monte de campo, né? Alguma peça plástica, né? Ó, você tem uma pecinha plástica, você tem uma ideia, você pode prototipar, né? Então, você tem várias alternativas aqui. Então, por exemplo, essa pecinha plástica... Pode falar, Lani. Nossa, professor, desculpa, meu celular deu um bug monstruoso. A gente está desenvolvendo soluções para... Inicialmente era para as senhoras, donas de casa, conseguirem vender o seu lixo de casa. E aí fazer uma renda extra, já desenvolvi alguns objetivos da ONU. Só que aí a gente viu que ia precisar de muita grana para deixar isso rodando por uns tempos. Então agora a gente mudou o nosso produto para fazer um kit de benefícios de RH mesmo, de empresas, para ver se existe um interesse da empresa fazer os seus funcionários
tratarem seu lixo de forma sustentável. Em que cidade que você está, Alanis? Atualmente eu estou em BH, mas a minha equipe é toda de São Paulo. Tá. Não, às vezes essas mudanças, né, fala que são, se deu uma pivotada, né, dá uma alterada, mas eu vou te falar uma coisa, Alanis, é uma ideia bem bacana, tá? E assim, eu não sei a lei de BH, mas aqui em Santa Catarina, né, eu sei que em Floripa, em Blumenau, os restaurantes, tá, eles são obrigados a destinar, né, foi uma lei que eles fizeram meio que nova, eles são obrigados a destinar os seus resíduos, né, para algum fim. Então, o que está rolando aí? Tem algumas empresas que fazem daí a coleta, né? Daí podem até cobrar desses resíduos, né, orgânicos, né? Dos resíduos orgânicos. Né? Elas recolhem esse material, né? E dá um fim, principalmente na parte de compostagem, né? Então, é bem interessante, né? É uma coisa que daí vai exigir, que é uma coisa obrigatória por lei, né? Que às vezes a pessoa pode ter esse incentivo de fazer, né? Mas quando é obrigatório por lei, o cara tem que fazer, né? Daí tem que ter empresa para solucionar isso daí, né? Pô, acho bem bacana, eu não estava sabendo dessa iniciativa específica. Eu sei que toda empresa tem que destinar pelo menos 22% do seu lixo de forma limpa. A gente está querendo tacar nisso aí, porque criação de nota fiscal, de sustentabilidade, é um negócio meio complexo, mas enfim. É isso. Legal. Então, essa tua startup possibilita, né, de você tentar fazer modelos, né, de soluções, testar, mudar, né, e só não é complicado fazer a questão do protótipo, que nem coloquei, quando você está trabalhando com um equipamento muito grande, né, então, pô, é complicado, mas em modelo de serviço, né, é uma maravilha, né? Você pode ir testando e vai aprimorando, né? Legal? Então, ótimo, muito obrigada. Continuar aqui. Então, outra aqui, você pode utilizar uma série de palavras para ativar ideias, né, do pessoal, né? E fazer perguntas para tentar desenvolver, né? Outro, por exemplo, aqui, ó, eu quero travar uma porta. Olha a quantidade de maneiras diferentes, né? Que tu pode travar uma porta, né? Então, são várias soluções aí, né? Que você pode estar usando esse método de modificar, eliminar, substituir, combinar, rearranjar, adaptar e inverter, né? Alguns componentes que tu tem. Né? Então, tem algumas dessas técnicas, né? Que são interessantes serem usadas também, tá? E o que a gente vai utilizar, então, pessoal, no método, quer dizer, o brainstorming vocês vão estar utilizando, né? Sempre na questão dos projetos, né? E o que a gente vai estar utilizando e colocando no relatório, né? Esse método sistemático, onde a gente vai ver hoje ainda a questão da atriz, o que seria essa atriz. Na semana que vem a gente vê daí método da função síntese e morfológica, tá? Então, aqui, ó, deixa eu abrir aqui a questão da atriz. Então, atriz, pessoal, ela é... Isso, ó. Ela tem um nome que eu não sei falar, porque o cara que inventou ela é um russo, mas em português é teoria da solução inventiva de problemas. Tá? Ela foi desenvolvida, então, para fazer o quê? Para ajudar, você tem um certo problema e você quer achar uma solução. Normalmente, né, se você já está uma certa equipe de processo de desenvolvimento, ou até mesmo no nosso conhecimento, você vai ter um probleminha e tem uma solução padrão, tá? Essa solução padrão que você já conhece, você vai aplicar, tá? Isso daí, o que acontece?
todos os problemas que você vai receber, você vai aplicar esse teu método de resolução. Isso daí, às vezes, vai fazer você ter sempre as mesmas soluções, né, para um determinado problema, né? E o interessante, quando você quer uma solução mais criativa, uma solução mais inventiva, é tentar descobrir uma solução que não tinha sido pensado, né? Então, como é que tu faz isso daí para vencer a inércia psicológica aí, né? Como é que você consegue essa solução? O pessoal fala que, às vezes, né, essas soluções, elas são achadas em outros campos de conhecimento. Então, por exemplo, isso daí que a gente comentou, né, de buscar na natureza, né, de observar, né, determinadas soluções que algumas áreas fazem e tentar, né, ver se é aplicado ou não para o problema que você está tentando desenvolver, tá? E uma das coisas que às vezes é difícil tu resolver são alguns requisitos contraditórios, né? Então, existe, por exemplo, que a gente tinha comentado na semana passada, do tal do andador, né? Se você quer fazer um andador, né, e lá no requisito do QFD fala que tem que ter menos peso, né? Como é que tu vai trabalhar a questão da resistência, né? Porque se você vai aumentar a resistência, vai talvez aumentar o peso, né? Então, são requisitos contraditórios, né? Então, você tem que tentar identificar esses requisitos, né, para tentar resolver isso daí, tá? Bom, então, esse método, né, ele tenta fazer o quê? Ele tenta ajudar você a identificar, né, você tem um certo problema, você vai identificar, né, quais são os itens que você quer resolver e vai te dar possíveis soluções para esse item. Isso daí que é bacana aí. E essas soluções, elas muitas vezes são empregadas em outras áreas do conhecimento, tá? Então, o bacana desse método é isso daí, tá? Então, essa TRIZ, que é a Teoria de Soluções Inventivas, ela foi inventada aí, proposta por o Gerhard Altschuler em 1946, né? Lá na Rússia, e ele estudou cerca de 1,5 milhão de patentes no banco lá de informação que eles têm. Como que o cara que depositou a patente, o que ele quis resolver e como é que ele fez, né? Então, é interessante isso daí, né? Que o cara estudou o que já tinha sido feito e propôs, né, um método para ajudar, né, os futuros aí, inventores, né, a tentar achar uma solução para o seu problema, tá? Então, ele tem essa origem. Agora, só colocando entre aspas aí, né, todo país, né, quer dizer, todo país, né, vários países possuem, né, instituições onde as empresas, os inventores devem, né, se querem proteger seu produto intelectualmente, né, eles devem fazer o depósito, né. No Brasil, a gente tem o INPE, né, o INPE é bem bacana, que dá para fazer lá umas pesquisas, né, e onde vocês vão fazer também uma pesquisa para identificar possíveis, se vocês têm concorrentes, né, ou que soluções que tem para os problemas que vocês querem resolver, né? Não sei se vocês já ouviram falar do INPE, não? Alguém já ouviu falar? Sim, não? Não. Então, ele fez tipo uma análise assim, que, bom, dessas soluções que estavam aí na base aí, né, qual que era, da onde que vinha, né, a inspiração, né? Então, ele viu que
32% das soluções era de nível pessoal, né, uma solução aparente, 45% era da indústria, né, era de algum produto que a indústria fazia, ele fez a aplicação, né, 18% era de fora da indústria, 4% era baseado na ciência e uma era totalmente nova, né, então você vê que esse totalmente nova, o ineditismo, né, não faz muito parte aí da solução, tá? Bom, como é que então que funciona esse método aí, né? A gente vai ter a gente vai ter que identificar algumas coisas, né, para usar esse método aí, onde a gente vai ter um certo problema, né, vocês querem resolver, e lá no telhado da casa da qualidade a gente vai buscar alguns conflitos que vocês queiram resolver, né? Vamos consultar esse material elaborado, vamos ver algumas alternativas e dessas algumas alternativas vocês podem escolher a solução de vocês, tá? Então, o bacana é que ele vai dar o quê? Ele vai dar alternativas para você pensar um pouco de como você poderia aplicar, né, para resolver o teu problema. Então, é bem interessante aí. Então, vocês vão ter que fazer o quê? A gente vai ter que identificar o problema, formular o problema sobre a abordagem da atriz, determinar os parâmetros de engenharia, buscar a solução e adaptar a solução para o projeto em questão. Tá? Então, o primeiro passo é identificar o problema de projeto. Tá? Esse problema de projeto, daí, a gente vai achar onde? Nas contradições que vão estar lá no telhado da casa da qualidade. Lembra lá que lá naquele telhado vocês iam colocar, né, se os requisitos eram fortemente relacionados, ou seja, na hora que aumenta um, o outro também aumenta, ou negativamente, né? Então a gente vai pegar esses que são negativos e vai usar como ponto de partida para o problema da atriz. Então lá no QFD, né, que acho que deve estar quase acabado, vocês devem estar quase acabando aí, né? Vocês vão identificar no telhado da casa da qualidade os itens que deram negativos. Pô, professor, meu aqui deu 20 itens negativos, tá? Pega 5, tá? Faz exemplo de 5, tá? Ah, o meu deu... Ah, não deu nenhum. Pô, analisa novamente, porque algum item deve ser negativo, tá? Então, dá uma olhada lá. Alguma coisa sempre é conflitante, tá? Ou você não colocou, não fez pergunta suficiente, ou não transformou os requisitos também, mas algum item tem que ser, sempre a gente encontra aí, tá? Então, a gente vai identificar quais os requisitos, né, que são negativos, né? Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, aqui, ó, se deseja fazer um projeto da lata de refrigerante, tá? Qual que foi a contradição aqui, ó? Espessura da lata da parede e resistência ao empilhamento, tá? Então, se eu quero... qual que é o objetivo da espessura da lata da parede? É o mínimo possível, né? Agora, para eu ter uma resistência ao empilhamento, eu tenho que ter aumentar a espessura. Então, esse requisito aqui é conflitante, né? Um você quer aumentar, né? Um quer aumentar, o outro quer diminuir. Então, ele é conflitante, então ele é negativo. Então, identifiquei lá esse requisito. Daqui que a gente vai fazer? O Schuller, então, o Altschuler, ele analisou esses 1,5 milhão de patentes lá, e ele criou uma tabelinha onde ele conseguiu aglutinar 39 parâmetros de engenharia. Tá? Então, existe uma tabela onde a gente tem esses 39 parâmetros de engenharia. Aqui são... deixa eu ver se tem a tabela. Aqui, ó. Aqui são os 39 parâmetros que a gente vai ter que identificar esse nosso requisito em qual parâmetro de engenharia que está. Tá? Então, pode estar aqui, por exemplo, ó, esse aqui da espessura da parede da lata, estaria aqui no comprimento do objeto estático, que é o item 4. Ó.
parâmetro 4. E a resistência ao empilhamento estaria dentro da tensão. Então, dentro da tensão, potência, energia, velocidade, tensão, 11. Né? Então, esse probleminha da lata, ela estaria relacionando o quê? O parâmetro 4 e o parâmetro 11. Então, esses daí são os dois parâmetros que compõem, né, dessa tabela do Altshuler. Aqui daí tem uma explicação, né, com a questão do que seria esse volume estático da coisa e tal. E existe daí um material que está lá, está disponível no Moodle, onde tem daí a explicação, né? Quando ele fala peso do objeto móvel, né? O que quer dizer, né? Então aqui tem um significado, né, de cada um, né? Por exemplo, comprimento estático do objeto, que é o que a gente está vendo aí. O que quer dizer? Qualquer uma dimensão linear, não necessariamente a maior, é considerado comprimento do objeto. Então tem uma pequena explicação, né, sobre o parâmetro, tá? Então tem 39 parâmetros com 39 explicações. Legal. Então, identificado o parâmetro, a gente vai ver qual é a solução que foi identificado pelo Altshuler nos princípios inventivos. Daí ele criou uma outra tabela, né? Ele criou uma tabelinha aqui que relaciona todos os parâmetros e os princípios inventivos que são indicados, né, que ele identificou nessas patentes, né? Então, esses princípios inventivos, ele identificou 40 princípios inventivos, que estão aqui listados. Como é que eles vão estar aqui na tabela, aqui, ó, por exemplo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Vão estar assim, ó. Então, por exemplo, ó, qual que era dessa lata de refrigerante, qual que eram os requisitos, os parâmetros de engenharia conflitantes? Era o 4 e o 11. Então, ele sugeriu, para você resolver esse tipo de conflito, você pode usar o princípio inventivo 1, 14 e 35. Então, a gente volta lá aqui, ó, 1, segmentação, podemos usar o 14, que é esferosidade, ou o 35, transformações dos objetos, estados físicos e químicos no objeto. Agora, cada um desses princípios inventivos, ele também descreveu, né, o que poderia ser utilizado. Então, por exemplo, na segmentação, tem 3 alternativas que tu pode fazer. Tu pode dividir um objeto em partes independentes, tu pode fazer uma seção no objeto, ou tu pode aumentar o grau da segmentação do objeto. Então, para cada um desses princípios inventivos aqui, que tem lá nessa tabela, você vai ter algumas sugestões que você pode fazer. E esse pode fazer, tu pode escolher daí uma ou outra, né? Você vai ter essa alternativa para pensar, né, de alternativa para o teu produto, tá? E daí, claro, daí você vai, por exemplo, aqui, ó, o cara pegou lá o segmentação, né? Então, na segmentação, tu poderia fazer esses 3 tipos de coisa. Uma solução adotada foi aumentar o grau de segmentação do objeto, né? Então, ele fez, né, esse tipo de alternativa aqui, né, para o produto dele, tá? Esferosidade, né? Então, ele poderia também usar, tem 3 possíveis soluções, a gente pode ter essa solução aqui para o meu projeto, tá? Então, não quer dizer que tu vai usar as 3, mas tu pode usar uma das 3, tá? E aqui daí tem um outro exemplo, né, de um freio de uma mountain bike, né, identificou qual era o problema, buscou lá o parâmetro, né, buscou lá o parâmetro de engenharia, né, que você quer melhorar, e quais as soluções que tu poderia estar utilizando, tá? Então, a questão do uso da tris, tá? Ele é bem... Né? Eles vão identificar os negativos e vão usar os 2 parâmetros aqui as 2 tabelas, né? Uma para identificar os parâmetros e esse daqui para identificar daí o princípio inventivo. Aí.
Então, esse é um método que vocês podem estar utilizando aí na questão de trabalhar um pouco a criatividade, né, com uma ferramenta, né, que já foi desenvolvida. Pessoal, dúvidas? Mais ou menos. Quando for fazer, talvez tenha mais dúvidas, né? Então, no relatório lá, agora está falando do terceiro relatório, tá? Que é o projeto conceitual. Então, isso aí que eu expliquei para vocês, vocês vão fazer na aplicação da atriz, tá? Então, quando fala aplicação da atriz, é fazer isso daí, né? Ó, vocês vão, por exemplo, identificar lá no QFD que era conflitante, né? Então, você vai pegar lá o que você quer otimizar, né? Quais são os parâmetros que você vai utilizar, né? E qual que é o princípio inventivo, tá? Então, vocês vão ter que fazer isso daí, tá? Aplicar essa tabelinha aqui da atriz, tá? E essa tabela da atriz, então, ele tem, então... Opa, deixa eu pegar aqui. Ativar a edição. Então, aqui, ó. Vou colocar visível para vocês. Isso aqui era aquela parte da criatividade, tá? São alguns vídeos que... Aqui tem que tirar aqui, mas aqui, ó. Então, são alguns vídeos que vocês vão ter que ver, daí de maneira individual, né? E depois vocês vão fazer o exercício lá, tá? Então, isso aí fica a tarefinha para vocês. E depois aqui... Então, daí tem os slides, tá? E a apostila completa da atriz. Essa parte aqui a gente vai ver semana que vem, tá? Então, a gente vai ver essa parte aqui da atriz aqui, colocar. Vou mudar isso daqui, esse daqui acho que tem que vir para cá, ó. E vir para cá também, tá? Esse cara aqui, a gente... O tópico aqui, daí eu vou colocar depois a nossa aula 22 de julho. Aqui, as atividades. Pessoal, dúvidas do que temos para fazer, entenderam? Então, vamos lá, ó. A tarefinha, domingo tem que entregar o relatório, né? De maneira individual, tem que fazer esse exercício do projeto conceitual, e vocês já podem, né, ir fazendo essa parte da aplicação da atriz no projeto de vocês, tá? Então, já é para não deixar muito acumular muito para frente, tá? Não há necessidade de entregar essa aplicação da atriz. Vai ser entregue, sim, no relatório, né? Então, lá no relatório, né, o item aqui, no ponto 1, né, é a aplicação da atriz, mas é algo bem tranquilo, né? Precisa do QFD aplicado e tal, né, para vocês acharem, tá? Então, vamos lá, deixa eu parar a gravação. Tá?